Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência à nossa aula de morfologia da língua portuguesa, falando sobre as classes de palavras. Nós já começamos a falar sobre a classe de palavras dos substantivos, fizemos alguns exercícios e a gente vai retomar rapidamente algumas informações para depois a gente poder avançar em relação ao nosso conteúdo, tá bom? Então, só para lembrar para vocês, eu vou compartilhar aqui com vocês os slides e comentar um pouquinho sobre o que a gente já tinha falado anteriormente, né, acerca dos substantivos. E vamos lá, então, vamos fazer uma revisãozinha aqui. Bom, pessoal, então, só para a gente realmente retomar o nosso conteúdo, nós falamos sobre as classes de palavras, quais são elas, né, como elas são classificadas, as classes de palavras, as classes gramaticais, a visão da morfologia, e vimos que nós temos 10 classes de palavras, né, 6 que são consideradas variáveis e 4 que são consideradas invariáveis, segundo, né, a NGBT, né, a nomenclatura gramatical brasileira. Bom, vimos aqui algumas definições gerais sobre as classes de palavras e começamos a falar sobre substantivo. Isso tudo é revisão, né? Bom, falamos sobre as classificações, né, de como o substantivo pode ser classificado, essa classe de palavras que dá nome às coisas, que nomeia os seres, os objetos, né, as coisas do mundo. Quais são as suas propriedades e o substantivo pode ser classificado em concreto, abstrato, comum, próprio, primitivo ou derivado, simples ou composto e os coletivos. Fizemos, inclusive, exercícios sobre isso. Bom, depois nós começamos a falar sobre a flexão do substantivo, né? As características morfológicas acerca do substantivo. Porque até então, pensando nessa ideia de que os substantivos nomeiam seres, nós estamos pensando numa concepção semântica, de sentido. Agora a gente vai falar nessa concepção morfológica, que é a estrutura, e como que o substantivo sofre flexão. E aí nós começamos a falar sobre a flexão de gênero, né? Então, falamos inclusive que gênero e número envolve concordância e a flexão de grau envolve um recurso estilístico ou até mesmo derivacional quando a gente forma palavras, mas depois a gente chega lá. Bom, falando sobre flexão de gênero, nós vimos quais são, como que se dá a flexão de gênero de modo geral, né, nessa ideia de a regra básica, né, que é esse acréscimo do A, que marca o feminino de muitas palavras em português, e vimos aqueles casos em que a gente tem uma flexão irregular. Falamos sobre, no caso desses irregulares, né, quando nós temos, então, palavras diferentes, né, ou aquelas que são formadas, o feminino é formado pelo acréscimo de um sufixo. Falamos sobre os substantivos biformes, os uniformes, enfim, discutimos toda essa questão da flexão de gênero. E aí, hoje, a gente vai falar sobre a flexão de número, como que se dá a flexão de número dos substantivos. Então, se vocês não estiverem lembrando exatamente como se dá a flexão de gênero, volta lá no vídeo anterior, que lá a gente explica com mais detalhes, tá bom? Bom, então aqui nós vamos falar sobre a flexão de número. Qual que é a regra? Como vocês devem lembrar, é esse acréscimo do morfema S. Então, menino, meninos, gato, gatos. Né? Esse acréscimo do S é o que a gente tem de regra, como que se dá a flexão, a marcação de plural nos substantivos, pelo acréscimo do S. Então, o morfema S marca no plural os nomes terminados no singular, em vogais orais e nasais, como cajás, romãs. Quando nós temos uma palavra terminada em M, para acrescentar o S, né, esse M passa a N, então álbum, álbuns, bombom, bombons, né? Nós não temos esse MS, por exemplo, em língua portuguesa. Nos ditongos orais, céu, céus, né? Esse ditongo aberto. Os ditongos nasais, átonos,
né? E alguns tônicos. Então, por exemplo, bênção, tem bênçãos. A gente fala que ali é um átono, porque a sílaba forte não é a que a gente tem o som nasal, mas sim a sílaba anterior, que é bênção. Inclusive, tem até acento por isso. E alguns casos de, como irmão, que o som nasal, esse ditongo nasal, é tônico, é forte, mas a gente sabe que alguns deles eu tenho um acréscimo do S. E é importante até lembrar que essa questão do S, né, de irmão, de irmãos, mãos, é importante a gente perceber, porque muitas vezes a gente aprende decorando, de tanto a gente vê aquela palavra, a gente sabe. Se a gente recuperar a formação dessas palavras lá na formação latina, né, da transformação da língua, a gente consegue justificar. Mas, de modo geral, as pessoas acabam decorando, porque elas não vão ter acesso à formação das palavras lá do latim. Isso cabe a nós do curso de letras, né? Pensar, entender como que se deu essa formação. Bom, em relação aos coletivos, então, uma forma singular envolve uma significação plural, então multidão, ramagem. Mas quando a gente tem vários conjuntos, a gente também pode flexionar multidões, né? Então são vários conjuntos de pessoas. Então o coletivo também pode ir para o plural. Depois nós temos alguns substantivos que são propriamente formas plurais, né? Então que se referem a conceitos linguisticamente indecomponíveis, são interpretados de um modo global, né? Por exemplo, óculos. Óculos, embora seja um único objeto, a formação dessa palavra é uma formação a partir de dois olhos, né? De óculos. E aí vocês devem lembrar como que se dá a formação de olho lá no latim, quando nós vimos os metaplasmas. Então, a palavra óculos, ela é plural. Os óculos. Onde estão os meus óculos? Eu estou falando de um objeto só, né? Mas, mesmo assim, esse objeto, ele é denominado a partir de um substantivo que é plural. Então, não existe um singular para essa palavra. Ou algemas, núpcias, férias, por exemplo, né? Férias não tenho uma féria, né? Eu tenho férias, minhas férias. Sempre palavra no plural. Parabéns, né? Então, nós temos algumas palavras que não sofrem flexão de gênero. Algumas que não vão para o plural e algumas que não existem aí a forma singular, só tem a forma plural. Né? Então, é preciso que a gente perceba que nem todo substantivo vai sofrer flexão de gênero e nem todo substantivo vai sofrer flexão de número, né? Isso é importante. E aí nós temos algumas regras, alguns substantivos que não flexionam simplesmente pelo acréscimo de S, né? Ele vai sofrer outros tipos de flexões. Então, nós temos, por exemplo, no caso dos substantivos terminados em R, Z ou N, em vez de acrescentar o S, Mars, por exemplo, né? A gente não tem esse tipo de pronúncia, a gente precisa do E, que vai fazer a ligação ali. Então, país, países, vez, vezes, né? Mês, meses, pilar, pilares e por aí vai. Então, a gente tem esse acréscimo do ES. Outros casos são os nomes terminados em L, precedidos de vogal diferente de I, né? Então, nós temos terminados em AL, EL, OL e U. Então, como que se dá? Então, eu tiro o S e acrescento IS. Então, jornal, jornais, coronel, coronéis, lençol, lençóis, azul, azuis. E as palavras terminadas em il, por exemplo. Então, aí a gente vai ver o que acontece. Nós temos duas possibilidades nos substantivos terminados em il. Então, quando eu tenho a vogal il ali, for tônica, ocorre uma crase. Lembram que a gente falou de que a crase, embora a gente tenha a ideia de que a crase só ocorra lá com o A, da nossa formação das palavras, nós vimos que a crase ocorre quando duas vogais iguais se unem. E aqui é o que acontece, né? Então, por exemplo, se eu tenho fuzil, né, eu iria acrescentar, tirar o L e acrescentar o I, e aí esses dois I se juntam, fuzis, né?
Porém, a gente tem outras possibilidades, né? E quando essa última sílaba formada pelo will, né, ela não é a sílaba forte, ela é tônica, aliás, ela é átona. Então, aí, nesse caso, o que acontece? Em vez de ficar fósseis, né, fica fósseis. Há uma mudança do i para e. Na prática, a gente realiza tranquilamente esse tipo de plural, porque nós somos falantes de língua portuguesa, né? Mas é importante que a gente entenda as regras, né? Nós, como professores de português, nós temos que entender por que vira fósseis e alguns não viram, né? Alguns viram fuzis, barris, por exemplo. Então, é importante perceber. Então, se a vogal ali for tônica, eu acrescento o is e dá tudo certo. Se for átona, o i vai virar e vai virar fósseis, por exemplo, né? Bom, nomes terminados em x e s, se precedidos de vogal átona, não sofrem variação, né? Então, trata-se de alomorfos, zeros ou latentes, já que a oposição singular e plural só pode ser recuperada no contexto, ou seja, pelas palavras que vão acompanhar. Então, por exemplo, o tênis, os tênis, eu só vou saber se é singular ou plural por conta do artigo o e os. Mesma coisa, o ônibus, os ônibus, né? Então, nesse caso, a gente só consegue recuperar pela relação sintática, né, com as outras palavras. No caso dos morfemas redundantes, né, a gente tem duas marcas de plural, nós já vimos essas duas marcas também de gênero, né, quando acontece sogro e sogra, né, aqui a gente vai falar de corpo, corpos, povo, povos e por aí vai. Por quê? A gente fala que é redundante. Além desse acréscimo do S, há uma mudança em relação à pronúncia. Corpo, o primeiro O é fechado, né? Quando a gente vai para corpos, é aberto, ou seja, tanto essa abertura da vogal quanto o acréscimo do S marcam o plural, são duas marcas de plural. E depois nós temos lá, com o acréscimo do sufixo zinho ou zito, tanto o substantivo primitivo quanto o derivado apresentam marcas de plural. Então, nós temos, por exemplo, fogãozinho. Ali a gente vai ter, não vai acrescentar apenas o S no final. A gente vai ter alteração também no meio da palavra, ó, fogõezinhos, né? Porque fogão, fogões, né? A gente tem essa mudança em relação ao plural. E no caso de acréscimo do diminutivo, vai ficar fogõezinhos, anéisinhos, né? Então, ele há uma marcação também dupla de plural nesses casos. E o caso das palavras terminadas em ão, né? Nós temos três possibilidades. A regular, que é o acréscimo apenas do S, como nós vimos lá, irmão, irmãos. Cidadão, cidadãos. Essa palavra é importante para vocês lembrarem, porque tem muita gente que faz o plural errado, né? Então, cidadãos. Antes de receber o morfema S, dá-se a troca do O por E, em vez de alemão, alemães, né? Esse O vira E. Cão, cães. Pão, pães. Então, a gente percebe pela formação da palavra, né? Porque que isso ocorre. Lembra aquele processo de nasalização que a gente viu anteriormente e tal? E, além da troca da vogal temática, há uma alternância da vogal do radical. Então, por exemplo, sermão, sermões, né? Então, há uma mudança ali de ão para ões, paixão, paixões, né? E esse é aquilo que eu disse, né? Fica muito mais fácil se vocês se acostumarem com a palavra, porque nem sempre a gente vai conseguir recuperar como se deu a formação das palavras, né? Então, com o tempo, a gente, de tanto ler, a gente acaba se acostumando com aquela forma, né? Então, é importante que a gente esteja atento à formação dos plurais. E outro caso de flexão
é a flexão dos substantivos compostos, né? Então, nós temos alguns casos em que os dois elementos vão variar ou apenas um elemento vai variar. Quando que os os dois vão variar? Quando nós tivermos uma expressão, uma palavra composta por dois elementos variáveis. Ou seja, nesse caso de amor perfeito, eu tenho uma palavra que é formada a partir de um substantivo mais um adjetivo. Tanto o substantivo quanto o adjetivo são palavras variáveis, como nós vimos lá no comecinho. Portanto, as duas palavras sofrem flexão. Quando que eu vou ter apenas um elemento variando? Quando eu tiver uma expressão formada por meio de preposição, seja ela expressa, ou seja, explícita, quanto esteja subentendida, né? Nós temos ali pé de moleque, eu tenho de, portanto, pés de moleque. Só vou flexionar primeiro. Livro caixa, livros caixa. Então é como se tivesse ali subentendido de caixa, né? Então, portanto, nesse caso nós temos apenas a flexão do primeiro. Apareceu preposição, vocês sabem que vocês vão flexionar apenas o primeiro, certo? Outro caso que só flexiona também um elemento é quando a palavra é formada por verbo mais substantivo. Por exemplo, arranha-céu. Esse arranha de arranhar é um verbo. O verbo não sofre essa flexão de número no acréscimo do S apenas. É uma flexão diferente. Então, na formação do substantivo, essa palavra não vai ser flexionada. Então, arranha-céus, eu vou flexionar apenas o substantivo, que é a palavra variável. Ou guarda-roupa, esse guarda do verbo guardar, também não sofre flexão. E assim vai acontecer com beija-flor. Esse beija é de beijar. Então, eu só vou flexionar flores, né? E não o verbo. Outros casos é que a gente tem a expressão formada por uma palavra que seja invariável, como é o sempre. Sempre é um advérbio. Eu não tenho sempre, né? É uma palavra invariável. Portanto, ela também não vai sofrer variação na formação do substantivo composto. Só vai flexionar a última, vivas, que é um adjetivo, que sofre flexão de gênero e de número, né, como um adjetivo comum. E o último caso, esse ex-diretor, quando a gente tem esse prefixo não tem, acho que a gente não iria realmente flexionar, né? Então, ele não sofre flexão, só vai flexionar diretores, no caso. Então, aqui nós temos um resumo de como se dá a flexão do substantivo composto, né? De modo geral, nós temos ali uma expressão formada por substantivos e adjetivos que vão sofrer flexão dos dois, né? Nos outros casos, atenção, se tem preposição, se a preposição está subentendida, se é formada por verbo, o verbo não sofre o mesmo tipo de flexão que o substantivo, né? Assim como o advérbio. E em relação... é importante até a gente pensar que há algumas palavras que vão ser uma exceção, e aí a gente tem que tomar cuidado. Por isso, leiam o material que eu deixei para vocês, tá? Bom, em relação à flexão de grau, como eu já tinha falado anteriormente, até agora, gênero e número são flexões que envolvem concordância, ou seja, se eu tenho uma palavra no plural, feminino plural, o adjetivo que o acompanha, as palavras que estiverem acompanhando vão ter que flexionar gênero, mesmo gênero no mesmo número. O grau não, é uma escolha, né? É um recurso estilístico. Então, nós temos a divisão do grau em normal, porta, aumentativo, portão, e diminutivo, portinha, né? Então, aqui a gente tem os 3 graus do substantivo. A mesma coisa, filho, filhão, filhinho. E o que é importante a gente pensar é que muitas vezes essa flexão, ela não tem relação direta com o tamanho. Pode ser que seja um filhinho, pode ser que seja um filhão, mas muitas vezes é uma forma carinhosa, ou dependendo da palavra, tem um tom pejorativo. Então, por isso que a gente fala que o grau, ele envolve um recurso estilístico, né? Quer dizer, qual é a conotação que você quer passar? No filhinho é carinhoso, né? Ou se você quer
falar aquela mulherzinha e você está usando esse diminutivo num sentido pejorativo, ou mesmo naqueles casos em que é para formar novas palavras, como é o caso ali do aumentativo portão. Né? Esse portão é formado a partir de porta e passa a designar um outro objeto, né? Então, é um aumentativo que cria também novas palavras. Assim como acontece com camisinha, né? Esse diminutivo cria uma nova palavra, que é diferente, assim, se a gente pensar na camisa, né, como um vestuário, e esse camisinha, que pode ser o diminutivo, pode ser uma camisa pequena, mas geralmente é usada para designar o preservativo. Então, eu tenho uma criação de palavras por meio do diminutivo ou do aumentativo, ou seja, pela flexão de grau. E é isso em relação ao que a gente tem sobre a flexão de gênero, né? De gênero e número, desculpa. Sobre o substantivo. Nós temos ali uma revisão do que vem a ser o substantivo, quais são as classificações, como se dá a flexão de gênero, e hoje a gente falou rapidamente sobre a flexão de número. Eu espero que vocês assistam com atenção, façam as anotações e caso tenha alguma dúvida, a gente conversa em breve. É isso por enquanto e logo eu volto com outros conteúdos para a gente dar sequência às aulas de morfologia da língua portuguesa, tá bom? Um beijo, bom estudo para vocês e até mais.